pelo relacionamento, pelo diálogo, que esse casamento está faltando honra, está faltando transparência, está faltando valorizar aquilo que realmente precisa ser valorizado, né? E é sobre isso que nós queremos conversar um pouquinho, porque a vida passa muito rápido, como ele disse, né? Então vamos fazer valer a pena. Gostaria que você, não sei se vai passar no telão ou se você tem a sua Bíblia, quiser dar uma olhada. 1 Pedro 3,7, texto bastante conhecido, né? Mas eu creio que podemos extrair algumas coisas aqui. O texto diz assim: maridos, hoje vamos bater um pouco nos maridos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É interessante que você lê a Bíblia e você lê um texto e lê de novo, e parece que quando você lê uma segunda, uma terceira vez, alguns segredos que estão ali começam a saltar aos teus olhos. E eu gosto de ver esse versículo, e me chamou a atenção quando fala a vida comum do lar. A vida comum, né? E quando fala que nós precisamos viver com discernimento, com entendimento, com sabedoria, né? Eu vejo que quando nós olhamos aquilo que é comum, é aquilo que faz parte da vida de todo o casal. É o dia a dia, é que nem arroz de festa, está presente sempre, não falta nunca. É comum, né? A rotina do lar, o relacionamento marido e mulher, o relacionamento pai com filho, mãe com filho, né? As tarefas do dia a dia, isto é comum, Todo o casal tem isso. Trabalhando com casais há muitos anos, a gente vê que o que muda é só o endereço, mas as situações do dia a dia são as mesmas, né? E aqui fala também que nós temos que ter discernimento, bom senso. Marido, o texto está dizendo que a mulher é a parte mais frágil, é a parte mais sensível. Nós temos que tratá-la com dignidade, com honra, então com discernimento, respeitando as características, a personalidade da tua mulher, né? Não vai ser como lá no Rio Grande, amado, né? Que os índios lá são meio chucro, sabe? Eles são meio chucro, tio. Não pensa que tem toda essa delicadeza. Depois que eu vim aqui para o Paraná, alguns anos atrás, é que eu aprendi a ficar assim um pouco mais delicado, mais sensível, né? Porque quando eu estava lá, eu não era assim, era difícil a coisa, né? Aquela gentileza nas pequenas coisas do dia a dia, de abrir a porta do carro, né? De carregar a mala para ela, carregar os pacotes do mercado, né? Lavar louça, né? Coisinhas do dia a dia, pequenos atos que demonstram o teu afeto. Mas não fica só nos atos, é importante também você declarar, que nem o Edson falou ontem, né? Você já ouviu da tua esposa: eu também te amo? Você tem que dizer: eu te amo. Aí você vai também ouvir: eu também te amo. Que bom que nós somos latinos, né? Não somos que nem, sem nenhum demérito, né? Mas que bom que a nossa cultura permite isso. Porque pelo que o Pio falou ontem lá na África, dizer eu te amo é quase uma afronta, né? Mas aqui nós temos essa liberdade de dizer eu te amo. E precisamos dizer. Nós não podemos perder a oportunidade de expressar o nosso amor, o nosso afeto, a nossa atenção, né? Então esse texto trata de coisas assim, simples, coisas do dia a dia, coisas básicas, né? Agora, nós vemos que o diabo, ele é astuto, né? A serpente é astuta, talvez mais pelo tempo de vida do que por ser diabo. Ele é experiente, ele é astuto, né? E a estratégia do diabo é tentar convencer os casais que os conflitos, que as dificuldades que eles vivem são algo exclusivo.
Sono exclusivo. Quando a gente está acompanhando um casal, a gente vê que às vezes é difícil de tu extrair deles o que está pegando. O que está pegando? Porque eles têm dificuldade às vezes de colocar isso para fora. Essa dificuldade muitas vezes está ligado a um pecado, que é o orgulho. Eu tenho medo de me expor, porque eu tenho medo que me julguem mal. E como eu penso, o diabo já me convenceu, eu me deixei convencer que aquela situação, que aquele conflito só acontece no meu casamento. O que vão pensar de mim se eu falar? Mas eu quero dizer que os conflitos são comuns, que o ajuste, que as dificuldades fazem parte da vida de todo casal, né? Nós vemos hoje, cantamos um cântico que fala que é necessário romper as barreiras pelo amor. Então existem barreiras, existem desafios. E quando o diabo consegue te enganar e te convencer que o problema é exclusivamente teu, que não é uma coisa comum, você esconde aquilo. E você passa a conviver aquilo, e aquilo vai atrapalhando o teu relacionamento com a tua esposa, com os teus filhos, vai atrapalhando a tua vida conjugal, vai trazendo amarguras, desapontamentos, até que finalmente ele muitas vezes sugere para alguns casais que não dá mais, que acabou, que o único caminho é a separação. Mas irmãos, isso é uma sutileza. Nós não podemos nos deixar enganar desta forma. Não podemos. Então, em cima desta realidade, deixando o orgulho de lado, né, eu quero dizer para vocês que vocês são normais, né, os conflitos, mas de vez em quando sai uma faísca, mas bate, tu é normal, não te assusta, é assim mesmo, né? Não se espante, nem se atemorize, né? Então, em cima disso, eu quero passar para vocês alguns princípios que eu tenho procurado aplicar na minha vida, no meu dia a dia com a minha esposa, tenho orientado casais a aplicarem, e são princípios simples, mas que são fundamentais para que um casamento seja bem sucedido. O primeiro texto que eu queria falar, o primeiro ponto é transparência entre o casal. Eu entendo que a transparência é a base, é o alicerce. Tem um versículo em Gênesis, capítulo 3, vocês conhecem essa história da serpente antiga. Gênesis 3, de 7 a 10. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e ele perguntou: onde estás? Onde estás? Eu acho que no original deve ser: onde tu estás? Né? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Irmãos, nós vemos aqui que o diabo sempre tenta semear dúvida, incredulidade e confusão. Satanás sempre tenta promover situações onde a confiança, a credibilidade possa ser afetada. Porque se ele consegue atuar na base, na transparência, na confiança, ele consegue disseminar uma série de outras coisas, né? Então, primeiramente, o diabo, nesta situação, ele tentou semear dúvida do casal em relação a Deus. Depois, ele vai tentar semear dúvida quanto à confiança de um para com o outro. Essa é a estratégia, é simples. Vamos quebrar a confiança, aí não há transparência, e aí eu tenho liberdade para semear todas as outras coisas, né? Quando num casamento os cônjuges abrem mão da proteção da aliança estabelecida com Deus, deixando de confiar nele, e passam a depender das suas forças para amar, para honrar, para servir, né? E darem-se um ao outro em honra, eles passam a ficar vulneráveis às sutilezas e às mentiras do diabo. De uma vez que Satanás consiga distanciar o casal de Deus, quebrar a confiança do casal em Deus, ele vai então começar a sugerir mentiras para o marido e para a mulher. Por exemplo,
Isso que o teu pastor está te dizendo, isso não é bem assim. Afinal de contas, não há nada de mal em pequenas omissões, pequenas mentiras. Você não precisa contar tudo para o teu cônjuge. Você não precisa contar tudo para a tua mulher. Você não precisa contar tudo para o teu marido. Não. Tem coisas que você pode deixar de lado, né? Ele não vai entender mesmo. Ela não vai entender. Então deixa aqui. E você fica ali, né? Esperando e torcendo que aquilo não apareça nunca. Porque se aparecer, vai dar encrenca, né? Por exemplo, eu gosto de trazer as coisas para o nosso dia a dia, né? Eu poderia dizer, irmãos, o Espírito Santo falou comigo. Ele falou e ele me trouxe uma revelação maravilhosa. Claro que é. Mas a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia, para a prática. O princípio tem que ser empregado na vida comum do lar. Então, falando de transparência, marido, só estamos os homens aqui, né? As mulheres, por gentileza, tapem os seus ouvidos. Marido, a tua mulher, ela sabe quanto que tu ganha? Ela sabe? Mulher, você que trabalha fora, o teu marido, ele sabe quanto que tu ganha? Ele sabe quanto que tu gasta? Talvez seja mais importante. Ele sabe quantos sapatos você tem? São pequenos detalhes, né? Daí a esposa, ela omite, né? Ela foi lá e comprou um sapato, ou ela comprou um vestido, mas o orçamento já está meio apertado. E às vezes o marido, por não ser um cara macho, um cara que tenha pegada, né? Ele não fala, querida, este mês tem que dar uma apertadinha no cinto. Ele não fala. Então ela vai lá e compra mesmo. Só que ela não quer mostrar aquilo na hora, porque ela sabe que daí ele vai ficar baixo, né? Então ela esconde, deixa ela 3 meses no armário. Aí um belo dia ela coloca e o marido diz, nossa, sapato novo, vestido novo? Novo? Eu já tenho isso há 3 meses. Tu que nem repara em mim, tu não presta atenção, tu não tem olhos para mim. Não, calma. Temos que ser transparentes, né? Você tem um orçamento familiar, você senta com a tua mulher, diz, querida, vamos dar uma olhadinha aqui no orçamento, eu estou projetando 3, 4 meses, quero a tua opinião, quero que tu me ajude, porque posso estar esquecendo alguma coisa, vamos decidir juntos onde aplicar, onde gastar. Isso é transparência, vida comum do lar, né? Outra coisa, a tua esposa ou o teu marido tem acesso às senhas do teu Facebook, do teu e-mail, do teu celular, banco. Depois nós vamos fazer uma dinâmica aqui no final. Então você vai anotar no papelzinho todas as tuas senhas e entregar para ela, e ela vai entregar para ti. Tá bom? É assim, gente, é transparência, é uma coisa simples, certo? A tua esposa comenta contigo, tu comenta pro teu marido daquela travessura, daquela arte, daquela desobediência que o teu filho fez, que a tua filha fez? Comenta ou omite para proteger o teu filho? Omite com medo que o teu marido saiba como discipliná-lo, como ensiná-lo, mas vai bater na criança até matar. Não vai. Não te assusta, né? Não te assusta. Então, irmãos, isto são formas práticas, poderia ter outros exemplos, e você deve estar pensando em alguns agora, né? Pois então, não é que eu não disse aquilo, não é que eu não falei aquilo outro, você deve estar pensando aí, o Espírito Santo deve estar falando, né? Então, isto é trazer um princípio para uma forma prática do teu dia a dia, tá? Agora, quando isto falta, começam a surgir amargura, desapontamento, desinteresse, até que chega uma hora que o casal chega à brilhante conclusão sugerida pelo diabo que, olha, não temos mais nada em comum, é melhor a gente separar mesmo, né? Ainda hoje, a gente voltando lá no texto que nós lemos, que falava de folhas de figueira, ainda hoje os casais procuram se esconder de Deus e um do outro usando folhas de figueira. Mas lá em casa não tem figueira. Não tem? Então eu vou te dizer para ti,
Pode ser um sorriso, uma mentira, uma omissão, uma dor de cabeça, né? No retiro passado, quem estava aqui lembra que eu ministrei e falei sobre um tratamento especial para dor de cabeça, com evidência científica. Quem não veio, pergunte para quem veio, né? Então isso são folhas de figueiras que escondem, que impedem você de ser transparente com o teu cônjuge. No mundo, as pessoas têm o hábito de dizer assim, quando está fechada, está fechadinho com o outro, diz assim: eu estou contigo e não abro. Mas eu quero te dizer o seguinte: você tem que dizer assim: eu estou contigo e abro. Não tem nada em oculto, não tem segredos para ti, né? Quando nós vemos no original, a ideia original de Adão e Eva antes da queda era de que eles tinham transparência nos 3 níveis: espírito, alma e corpo. Agora, feche os olhos e pense assim: a tua esposa está te olhando e ela está te vendo totalmente despido, espírito, alma e corpo. Não tem nada em ti que ela não conheça. E na esposa a mesma forma, não tem nada em ti que o teu marido não conheça. Esse é o padrão original, essa é a ideia original. Não precisa ter medo, né? Agora deu 3 tipos de medo. Quando eu fechei o olho aqui, comecei a pensar nisso, eu tremi dentro da bombacha, né? Não te assusta. É assim, dá certo. Esse é o padrão original, tá bom? Então isso é uma coisa prática, é uma decisão. Aliança de casamento significa morte para a vida independente. Não são mais 2, agora são um, né? E aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. O segundo ponto que eu queria destacar com os irmãos, uma coisa central na vida do cristão, uma coisa simples de fazer, ninguém tem dificuldade. Você que está anotando, escreva aí: perdão. Perdão. Irmãos, a palavra em Mateus, na oração que Jesus nos ensina, fala que nós temos que perdoar as nossas dívidas para ser perdoados. Para que haja confissão de pecados e perdão, é necessário ter a base da transparência, né? Nós sabemos que quando nós pecamos e nós confessamos a Deus, Deus perdoa os nossos pecados, né? Nós temos essa convicção, é assim, a Bíblia nos ensina isso. Mas tem um texto em Tiago 5,16 que diz o seguinte, presta atenção: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então é o seguinte: eu pequei contra minha mulher, eu pequei contra Deus, pequei contra a minha família, e eu vou pedir perdão a Deus e está tudo certo. E eu vou ficar perdoado por Deus, tranquilo e morrendo de medo que na próxima esquina aquele pecado venha à luz. A palavra diz: olha, tu tem que pedir perdão a Deus, é lógico, mas tu tem que pedir perdão ao teu irmão, à tua esposa, porque você a atingiu. E se você fizer isso, você vai ser curado. Curado é o que está dizendo o texto: confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Ou seja, na tua alma, nos teus sentimentos, nada mais vai ter como interromper ou causar diferença ou barreira entre ti e a tua mulher. É necessário. Eu estou contigo e abro, deixa entrar luz para que o Senhor possa tratar. Senão você vai viver num padrão de mediocridade, abaixo daquilo que Deus planejou para que você experimentasse e desfrutasse na tua vida conjugal. Vai ficar com medo. A única necessidade, a única e verdadeira necessidade das nossas almas é perdoar e ser perdoado. Então o perdão é central, é fundamental, certo? Perdoar significa conceder remissão de qualquer ofensa ou dívida e desistir de qualquer reivindicação. Você tem que dar à pessoa o mesmo status que ela tinha antes de haver pecado. O perdão é algo tremendo,
algo gerado no coração de Deus para beneficiar, para abençoar a vida do pecador no momento exato em que ele está pecando, convicto do seu pecado, achando bom aquilo. Aí Deus olha para aquela situação e se compadece, e Ele diz: eu vou criar algo chamado perdão. Eu vou mostrar uma face do meu amor ao homem com perdão, e eu vou ensinar o homem, e eu vou capacitar o homem a perdoar. É desse jeito. Quando você diz que não pode perdoar, quando você diz não perdoamos, você se coloca numa posição de superioridade a Deus. Não, Deus pode perdoar, mas eu não, né, tia? Pá, eu fui criado lá nos bancos, tia. Lá não é assim, né? É olho por olho, dente por dente, tia. Então, meu irmão, baixa a tua guarda. Não se coloque numa posição de superioridade a Deus. Não se coloque como juiz. Deus criou algo tremendo chamado perdão. Aplique, né? Eu não estou falando aqui para não convertidos. Você está aqui porque você crê que Deus te trouxe nesse lugar para falar contigo, né? Claro, quando nós, não que não ocorra, infelizmente ocorre, mas quando nós lidamos com casais não cristãos, é mais comum você trabalhar um perdão sobre um divórcio, sobre um adultério, né? É mais difícil, tem lágrimas. Perdão tem lágrimas, porque aquele que confessa, ele já não aguenta mais suportar aquele peso nos ombros, ele já anda assim, encurvado, acusado. Mas aquele que recebe a confissão, não faz mal que aquilo aconteceu há 10 anos atrás, para ele foi agora. Então nós lidamos com situações assim também. Temos vários testemunhos de cura, de restauração, de casamento, de relacionamento com pai e filho, mãe e filho, né? Mas também tem perdão das coisinhas do dia a dia, as coisinhas simples, né? Por exemplo, marido, de novo as esposas, por gentileza, tapem os seus ouvidos. Maridão, tu já pediste perdão para tua mulher hoje das grosserias que tu costuma fazer com ela, da falta de honra no dia a dia, né? Das tuas esquisitices, da questão de você não dar primazia a ela, de você ser egoísta e colocar a tua necessidade em primeiro lugar, né? É prático, o princípio tem que ser prático, né? Perdão é simples. Eu não tenho que pedir perdão, não adulterei, eu não estou falando disso. Ainda bem que tu não adulteraste, ia ser mais doído, né? Mas coisas simples, né? Da desatenção, da falta de honra. E agora, esposa, pode tirar a mão do ouvido, presta atenção agora. Você já pediu perdão para o teu marido pelas críticas? O cara chega em casa, como o Pio citou ontem, a primeira coisa que ele recebe é uma crítica, é uma cobrança, né? É um estilo de vida. O marido tem que tratar aqui na rédea curta, né? Massacra a vida do cara. No outro dia o cara sai de casa e ele sai assim: eu sou um derrotado, eu sou um derrotado. Querida, veja, você precisa estimular o teu marido, você precisa animar o teu marido, né? Você, como o Pio disse ontem, é a coluna mestra, a submissa, não é verdade? E isso muitas vezes atrapalha, complica. Você precisa trazer isso para o dia a dia. E uma vez que você pediu perdão dos pecadões e dos pecadinhos, tem um macete, mas tem um macete fantástico. Eu gosto de dar macete porque daí economiza, né? Vida cristã tem um monte de macete, a gente pode queimar etapa, né? Não é bem assim, né? O macete é o seguinte: perdoou, esquece. Nunca mais fale sobre aquilo. Nunca mais. Aqueles que são um pouquinho mais antigos aqui lembram de ver no domingo o programa do Silvio Santos, não é verdade? E ele tinha algo tremendo que ele falava que era o baú da felicidade. Mas tem casais que eles perdoam, mas eles têm no meio da sala, num lugar de destaque, o baú da infelicidade. E daí na primeira tropeçada
logo depois do perdão, ela vai lá, abre aquele baú, pega toda a sujeira que está lá dentro e fica jogando, um jogando no outro. Vamos brincar agora de se arrebentar aqui. Meu irmão, perdoou, esqueça, nunca mais toque nesse assunto. Aí tu pensa assim, não, mas para eu perdoar, ele tem que se arrepender. Aí eu vou liberar perdão. Para eu perdoar, ela tem que se arrepender. Aí eu vou liberar perdão, talvez, né? Aí tu para olhar aquele texto lá da mulher adúltera. Ela foi pega em flagrante adultério. A lei tinha uma sentença para ela. Será que aquela mulher que foi pega em flagrante adultério e trazida para o meio do povo, eu suponho que como ela estava, não sei nem se ela estava vestida, sabendo que ia ser apedrejada, será que ela teve tempo de se arrepender e pedir perdão? Ou ela tinha vontade de fazer isso? Não sei, acho que não. Mas Jesus disse, olha, eu te perdoo, se os teus acusadores não estão aqui, eu te perdoo, vá e não peque mais. Vá e não peque mais. Muda o teu estilo de vida. Então, irmãos, independente de você perceber ou não um arrependimento, libere perdão. É fundamental para a vida do teu cônjuge e é fundamental para a tua vida. Último ponto: fidelidade e honra. Fidelidade e honra. A carta em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz assim: o casamento, um matrimônio, em algumas versões, deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Honrar é distinguir, é colocar em alta conta, é colocar num lugar mais alto. Isso é honrar, é valorizar, Mas às vezes, com o andar do casamento, nós podemos esquecer isso, Mas eu quero te dizer o seguinte: como eu posso honrar a Deus em meu casamento? Como que eu vou honrar a Deus no meu casamento? Como é que eu vou aplicar esse princípio? Honrando, amando, servindo, abençoando a minha esposa. Honrando, amando, abençoando, servindo o teu marido. Desta forma você vai estar honrando a Deus dentro do teu casamento. Você vai estar honrando o teu matrimônio. Tem um versículo que diz assim, está em Filipenses 2:3. 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Honrar a Deus no teu casamento, ser fiel a Deus e ao teu cônjuge no teu casamento, é colocar as necessidades do teu marido, da tua mulher, como superiores às tuas. É abrir mão, é servir, sabe? Eu vejo que é comum acontecer da esposa te pedir para fazer alguma coisa e você achar que aquilo não é importante ou é menos importante, e você vai deixando aquilo de lado, vai deixando para lá, Eu, por exemplo, eu tenho o privilégio de todos os dias almoçar em casa, todos os dias, e eu tenho outro privilégio de depois do almoço tirar um cochilo de pelo menos uns 40 minutos, Coisa boa, tio? E quando eu acordo para ir trabalhar, o que acontece? A minha esposa, querida, amada, preciosa, ela está me esperando com um cafezinho e um beijo. Está entendendo? Não está entendendo? Isso é honra, porque ela sabe que eu aprecio. Ela só não faz um chima porque não vai dar tempo. Mas chimarrão é um negócio de Deus, tio. A gente sempre sugere para os casais, no curso de casal, senta 40 minutos por dia, vai tomar um chimarrão com a tua mulher e conversar. Vai conversar. Porque para tomar chimarrão tu tem que conversar, não vai ficar ali sozinho. Não, você vai tomar, vai conversar. Entendeu? É simples, Então, para a gente finalizar,
Esposa, quais são as necessidades do teu marido? Sabe? Sabe? Não sabe? Marido, quais são as necessidades da tua mulher? Você sabe mesmo? Ou você pensa que sabe? Tarefa: você vai sair daqui, vai chegar em casa, vai tomar um chimarrão, uns 40 minutos, e vai perguntar para ela: escuta, quais são as tuas necessidades? O que é importante para ti? O que te agrada? E da mesma forma ela para contigo. Pronto, descobriu, simples. Fala, né? Então, certamente, as necessidades tanto do marido quanto das mulheres são muitas. Mas Pedrão, com a sua sutileza, ele sintetizou em duas, né? Se tu olhar lá em Pedro, 1 Pedro 3, 1, 7, eu não vou ler, depois vocês podem ler. Ele sintetizou em duas. Maridos necessitam ter a sua autoridade respeitada. Tu quer que teu marido seja um valente, que ele seja um homem bem sucedido, um homem que conquista, um homem que avança em todas as áreas, profissional, ministerial. Valoriza a autoridade dele. Seja submissa ao teu marido. Não desrespeite a autoridade dele diante dos outros, diante dos filhos, diante das ovelhas, diante dos amigos. Valorize a autoridade dele. Isto é fundamental. É a necessidade básica do homem. Ele é o líder, ele é o cabeça, e vai exercer essa liderança, essa autoridade em amor, com bom senso, com discernimento, como leu o versículo que nós vimos. Mas ele precisa ter a sua autoridade respeitada. E a necessidade básica da mulher, qual é? Eu já disse ontem, todo mundo sabe. A necessidade básica da mulher é ser amada. Então, tia, você já olhou para ela e disse: querida, eu te amo, como tu és linda, olha, você é a rosa mais linda entre todas, você é a pedra preciosa, você é uma pérola preciosa. Mas deixa de ser chucro, tia. Deixa de ser chucro, rapaz. Tá? Então, assim, para que o homem consiga desempenhar o seu papel de sacerdote, de líder, de provedor, de tranquilizador do lar, de amante, ele precisa ser respeitado e estimulado pela sua esposa. A mulher virtuosa, através da sua atitude para com seu marido, o ajuda a ser confiante, admirado e respeitado por todos. Leia Provérbio 31 a partir do verso 10. Para que a tua esposa possa desempenhar o seu papel de auxiliadora, de apoiadora, de administradora, de educadora, de conselheira, de mãe, de amante. Para ser a mulher virtuosa que o provérbio cita, ela precisa ter a certeza do amor do seu marido, que constantemente, através dos seus cuidados, das suas palavras, das suas atitudes, manifesta isso a ela. Amém? Eu quero dizer que Paulo ainda fala, ele está falando de Cristo e da igreja, mas ele fala que o caminho do homem com uma mulher é um mistério. E eu sei que isso se refere à igreja, mas é um mistério, né? É um mistério esse negócio, porque um foi criado de um jeito, uma família com um perfil, com um estilo, o outro foi criado de outro jeito, e um belo dia eles se encontram e vão morar junto, e esse negócio tem que dar certo. Esse negócio tem que dar certo porque é a vontade de Deus. Mas isso é um mistério. Mas se você entregar isso a Deus, se você honrar a Deus no teu casamento, isto vai dar certo. Isto vai dar certo. Então eu quero te dizer que vida cristã é atitude, é decisão. Tem casais que passam por aconselhamento, por cordão, e até se informam com cordão, entendeu? Porque você ouviu, e você tem que misturar fé naquela palavra, e você tem que decidir obedecer. Então eu vou dizer para vocês nesta manhã, finalizando, o seguinte: decida ser transparente, decida ter unidade, decida perdoar, decida ser fiel, decida honrar,
Decida edificar a casa sobre a rocha que é Jesus. Decida concordar com o plano de Deus para a tua vida, para que o teu casamento viva o extraordinário de Deus. Para que este ano, para que a partir de agora, você comece a experimentar o extraordinário de Deus. Amém, amados? Amém. Deus abençoe. Amém. Maridos, não se mexam.